Revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 10. A palavra de Deus diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham prostrar-se aos teus pés e conheçam que eu te amei. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Essa palavra de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, tem como tema: eu sou fraco. Quando nós vemos a revelação de Jesus ao apóstolo João sobre as igrejas, nós vemos Jesus falando para cada uma daquelas 7 igrejas e dizendo: olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor, no caso da igreja de Éfeso. Para outras igrejas ele dizia: eu tenho contra vocês que vocês toleram a prostituição, que vocês toleram a imoralidade, que vocês são religiosos demais, eu tenho contra vocês isso, eu tenho contra vocês aquilo. Quando ele chega na igreja de Laodiceia, ele diz: vocês são mornos e por isso eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Mas quando Jesus fala sobre a igreja de Filadélfia, é a igreja contra a qual ele não tem nada a declarar. Ele não tem nada para dizer em contrário à atitude, ao coração daqueles irmãos naquela igreja na cidade de Filadélfia. Mas, ao contrário do que acontece em outras igrejas, nós vemos que o pessoal da igreja de Laodiceia costumava achar que eram ricos, abastados, que tinham tudo, que eram poderosos. Mas a igreja de Filadélfia, Jesus fala algo muito interessante sobre eles. Ele diz assim: vocês têm pouca força, vocês são fracos, mas vocês guardam a minha palavra, vocês guardam a minha perseverança, vocês não deixam de lado os meus princípios e o amor que vocês têm por mim. E aí, queridos, eu tiro uma grande e poderosa lição disso. Nós entendemos que Jesus, ele não quer pessoas fortes. Ele não quer pessoas muito capacitadas, pelo contrário, ele diz ao apóstolo Paulo: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, eu escolhi as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e eu escolhi aqueles que são desprezados, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Então, nós vemos um padrão na palavra de Deus. Se você vai lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, você vai ver o Senhor dizendo: peguem as podadeiras de vocês, peguem as relhas dos arados de vocês e construam armas, façam armas com essas coisas agrícolas, com esses instrumentos agrícolas, e então diga o fraco: eu sou forte. Isso significa que o Senhor nos manda da nossa fraqueza fazermos armas, lutarmos não com a nossa força, não com aquilo que nós somos, mas com o chamado que Ele nos deu. Se Ele nos deu um chamado, se Ele nos deu um propósito, se Ele nos deu uma missão, essa vai ser a fortaleza dEle em nós. Então, meu amado, eu quero dizer para vocês: eu sou fraco, eu não posso coisa alguma, eu não posso ir a lugar nenhum, mas sim, eu tenho um chamado da parte de Deus, e é isso que me faz acordar todos os dias, é isso que me faz andar todos os dias na direção desse propósito, desse chamado, e sabendo que todas aquelas coisas que eu não posso resolver, o Senhor será forte através de mim, das relhas do meu arado, das minhas fraquezas, o Senhor vai
vai forjar armas e vai me fazer mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. E eu tenho plena certeza que assim vai ser com cada um de nós, que nos arrependermos do nosso pecado, que mudarmos a nossa vida e que conservarmos a perseverança, o amor de Cristo em nós. Então nós seremos mais do que vencedores, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o Senhor ainda diz para a igreja de Filadélfia que aqueles que eram contra nós, o inimigo das nossas almas, eles vão ser prostrados diante de nós, para que eles reconheçam, não a nossa força, mas para que eles reconheçam que o Senhor nos amou. E então, meu amado, nós não seremos reconhecidos por sermos fortes em nós mesmos, mas nós seremos reconhecidos porque a fortaleza de Deus em nós vai mostrar para todo o inferno, para todos aqueles que se levantam contra nós, que o Senhor nos amou e que Ele nos escolheu, Ele nos chamou para um propósito poderoso nessa geração. Então, ame a Ele, se levante no poder e na força do Espírito Santo. Guarde a perseverança e seja aquele para quem o Senhor olha e diz: a minha força se manifesta em você, porque você me amou e todos agora verão que eu te amei.